Olá, amigos, tudo bem? Gravando um vídeo aqui de aula de consciência para todos vocês aqui do canal. E nós vamos falar sobre o reset. O que significa isso, tá? O grande reset, quando a luz se apaga e o mundo renascer. Você precisa saber disso. Primeiro, diretamente indo ao ponto. O que é reset? A palavra reset significa reiniciar, recomeçar, restaurar, reconstruir. Recomeçar a partir de um ponto novo, com uma nova configuração. Isso é muito comum dentro da linguagem da computação também, né? Quando você reseta a máquina. Então, nos aparelhos eletrônicos, nós fazemos um reset. Sempre que o sistema trava, que o sistema está sobrecarregado ou não está funcionando da maneira adequada, o equipamento é interrompido e aí ele começa a processar, voltando a operar de uma forma mais organizada. Quando a gente aplica essa ideia ao nosso planeta, à vida humana, à sociedade, à espiritualidade, quando a gente aplica isso, o reset significa a ruptura com padrões que já não sustentam e representam a sociedade e a nossa evolução. Não sustenta mais a evolução. Nós vivemos uma era caótica. Esse caos é pedagógico, ele é um processo de educação e ensinamento individual e coletivo. Então esse reset ele não significa destruição, fim do mundo, fim dos tempos, Armagedon. Muitas pessoas associam o reset ao fim, ao apagão, a um colapso, a uma perda de tudo. Porém, um sentido mais profundo é de correção, é de reorganização, é de reestruturação. Então, o reset é uma reestruturação. E ele está acontecendo agora. Ele é um processo lento, a conta gota. Existem três movimentos que acontecem no reset. Primeiro é a interrupção. Algo que funcionava automaticamente vai deixar de funcionar, tá? Isso vai ter uma abordagem tanto na consciência humana, na sociedade, na coletividade, como também nos sistemas financeiros, governamentais, sistema de saúde, etc. Segundo movimento, revisão. As coisas erradas, os excessos, a falta de consciência moral, os desequilíbrios que se tornaram visíveis, tudo aquilo que estava na escuridão, a maldade, a violência, o exagero da ideologia, a guerra direita-esquerda, essas invasões imigratórias, todas essas coisas erradas, equivocadas, planejadas por quem quer que a sociedade permaneça em caos, entram em colapso. E o terceiro é o recomeço. Então, é a interrupção, a revisão e o recomeço. Uma nova estrutura está nascendo e vai nascer, certo? E vai pegar todo mundo de surpresa. A grande maioria das pessoas não estão preparadas para essa mudança que o reset vai trazer. E ela é construída, esse recomeço, a partir da consciência. Portanto, o reset não é necessariamente o fim da vida. O fim é, na verdade, o fim de um tempo, o fim de uma era, é o fim de uma maneira de viver, de um protocolo de se viver que não funciona mais. E esse reset ele é pessoal, coletivo, e ele é principalmente civilizatório. O primeiro reset acontece dentro do próprio ser humano. E ele ocorre quando a pessoa percebe que não pode continuar repetindo os mesmos pensamentos, a mesma forma de ser, as escolhas, os vícios, tanto as atitudes de comportamento e as atitudes emocionais. Existe um momento, pouco antes de qualquer grande colapso, em que tudo ainda parece perfeito, quando você percebe que certas atitudes, pensamentos não funcionam mais. Não é bem assim que está acontecendo. Se você observar o mundo desse caos pedagógico que nós estamos sofrendo, para que haja uma mudança na consciência humana, então as pessoas estão refletindo sobre suas atitudes, sobre suas escolhas. E aqueles que estão perdidos na massa, eles serão levados pela dor e pelo sofrimento, ou até mesmo pela doença. Talvez o fim para muitas dessas pessoas desequilibradas, sem consciência, seja talvez a morte. A morte talvez seja até um remédio necessário para aqueles que não estão entendendo o que ocorre, mas para aquele que buscou a expansão, buscou despertar, já vai acontecer de uma forma diferente. Então, é exatamente que isso que a gente está tentando trazer aqui para esclarecer. Eu quero te contar hoje sobre um padrão que se repete há milhares de anos. Um padrão que derrubou impérios gigantescos, que apagou moedas preciosas, que fez civilizações inteiras
desmoronarem. Esse mesmo padrão, ele está se movendo agora. Você pode não perceber, mas há um processo de mudança na sociedade crescente e que a cada dia ele aumenta mais, ele está cada dia mais ficando evidente. Esse movimento acontece agora debaixo dos nossos pés. Nós chamamos isso de o grande reset, mas pouca gente entende que esse reset não vai começar somente no que a gente imagina, nos bancos centrais, nos computadores, vai começar em todo um processo, é um reset do sistema antigo. O sistema antigo está sendo colapsado, certo? Se você ficar até o final, você vai entender bem o que é isso, porque a luz ela não precisa se apagar antes que o mundo possa de fato nascer. E o que de fato é o grande reset? Quando ouvimos a expressão grande reset, a primeira imagem que vem à mente costuma ser técnica: novas moedas digitais, bancos centrais reformulando o sistema financeiro, stablecoin, dinheiro programável. Sim, isso também está acontecendo. Isso está acelerado. XRP, que é a moeda ponte, que vai fazer com que as transações transfronteiriças aconteçam de maneira instantânea, em segundos, vai trazer também uma segurança e o fim da corrupção. Embora muita gente ache, porque esse dinheiro eletrônico, através do blockchain, ele vai nos controlar. Muito pelo contrário, ele vai nos libertar, porque quem controla o dinheiro é o banco. E o banco não terá mais aquele controle sobre um sistema muito mais avançado, dinâmico. Ele terá um papel verdadeiro de ser um prestador de serviço. E essa dinâmica ela ocorre agora em tempo real. As transações instantâneas, redução de dependência de intermediários, onde as fronteiras geográficas cada vez menos serão relevantes. Esse redesenho ele está em curso com a regulamentação não só do Basileia, mas do ISO 20022, que é uma modalidade de extrema qualidade das transações, onde requer protocolos a serem cumpridos de regras, ética, e ele está avançando em todos os centros econômicos do planeta, em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, que há uma resistência, embora um governo tendencioso a comunismo e esquerdismo, mesmo ele não querendo participar, não querendo se envolver, não querendo dar ouvidos a toda essa mudança mundial, ele vai sofrer as consequências, porque o dinheiro do planeta todo está num processo de mudança para um novo sistema. Nesse novo sistema de moedas eletrônicas, stablecoins, que são lastreados da verdadeira riqueza humana, que é o ouro e a prata, e os metais preciosos e as riquezas naturais dos países, vai mudar tudo. Então, esse ano de 2026, ele é apontado como o ápice dessas transformações sistêmicas. Ele é o ponto em que a revolução tecnológica do dinheiro converge com a necessidade ainda maior da evolução da consciência humana. Não adianta você evoluir a nível tecnológico se não há evolução espiritual, se não há uma evolução da consciência humana. Mas aqui está o ponto que muda tudo. O que é preciso que você grave, e é preciso que você grave na sua mente e fique muito bem compreendido sobre isso. O grande reset não é, em sua essência, uma mudança técnica somente. Ele é uma redefinição da consciência humana. Ele é uma mudança no processo de como nos relacionamos com a gente mesmo, com a coletividade, com a natureza e com os outros. É uma consciência coletiva que nasce. E envolve esses dois movimentos simultâneos. Uma transformação do sistema econômico, sim, que está acontecendo aceleradamente e deve começar da Ásia, do Oriente para o Ocidente. Sim, mas antes disso, uma transformação no próprio ser humano que opera esse sistema. Porque a tecnologia, ela, por mais avançada que seja, é neutra. Ela não tem ética própria. Quem tem que ter ética é o ser humano. Ela apenas amplia a intenção de quem está no comando, assim como o uso do dinheiro. Ele amplia a intenção de quem está com ele. É por isso que, sem entender o que vem a seguir, você pode correr o risco de assistir o nascimento de um novo sistema e você, inclusive, colapsar em termos emocionais, mentais e espirituais no evento, né? No botão vermelho do reset, né? Metaforicamente falando. E aí você vai continuar vivendo dentro desse mesmo caos predominante que está aí. E você não vai entender a velocidade que isso está chegando. Então, eu vou te dar um exemplo, uma metáfora da árvore majestosa e uma analogia que explica tudo isso. Deixa eu te apresentar uma imagem. Imagina, que vai resumir tudo isso que você precisa entender sobre colapso.
sejam eles financeiros, institucionais ou das civilizações, tá? Imagine uma árvore majestosa, enorme, grande, bonita, robusta, frondosa, com a copa exuberante, que pode ser vista de longe. Você de longe você observa aquela árvore majestosa. E essa árvore ela representa um sistema financeiro, uma civilização, um império. Qualquer estrutura que pareça por fora é absolutamente sólida. Agora, embaixo da terra está escondido o quê? As suas raízes. Estão as raízes da árvore. E as raízes representam algo que ninguém consegue fotografar, nem colocar em gráfico, que é o quê? A consciência moral, a base moral, a ética, os valores humanos, o respeito à natureza, o respeito ao semelhante, os não interesses egóicos. E isso é que sustenta a estrutura toda. O problema é o seguinte: as raízes podem até começar a apodrecer muito antes de qualquer sinal que você veja na copa. Você continua vendo a árvore bonita, mas as raízes podem estar apodrecendo embaixo, que dá sustentação àquela árvore. E é esse apodrecimento, ele normalmente ele tem origem muito clara na ganância, na usura, no abuso de poder, no abuso de valores, na injustiça, no abuso da justiça, no abuso da politicagem, no abuso dos interesses individuais, que vai vencendo e superando a ética, né? Então a corrupção ela se instalou em todo lugar, por dentro, e ela vai perdendo aquela árvore, vai perdendo a estrutura e o propósito e a ausência de responsabilidade com o tempo ela começa a ruir, a cair, a apodrecer. Enquanto isso acontece embaixo da terra, em silêncio, a copa continua aparecendo linda. Os números maquiados continuam aparecendo como se fossem bons. A aparência de normalidade se mantém. É justamente essa contradição que engana as pessoas. Como pode algo tão doente por dentro, tão saudável por fora? Mas chega um momento que essa árvore cai. E quem está observando de fora, apenas olhando, essa queda parece repentina, parece um choque. Ela entra em choque, parece que é algo que ninguém viu. Mas ninguém viu o que está acontecendo. Só que não é verdade. É a mesma coisa do que ocorre agora. O caos que você está vendo é algo que já estava aí. Só que agora você vê. Você consegue enxergar. Faz sentido isso para você? Então, esse é o despertar. É você perceber o que de fato ocorre no mundo de forma verdadeira. E aí, o que acontece com aquela árvore? O destino daquela árvore já está selado muito antes de tocar o chão. É o que? A morte da árvore, o apodrecimento interno. É que ninguém quis ou conseguiu enxergar a tempo. Aqui está a frase que eu quero que você guarde. Uma crise financeira nunca é a causa, ela é o efeito. Ela é apenas a consequência visível de uma quebra que já aconteceu antes, dentro do próprio ser humano, pelo excesso de corrupção, excesso de justiça, a mentira, os jogos de interesse, né? As manipulações, as narrativas e a desinformação predominante nesse mundo. Então pensa comigo um instante. Você já reparou como um pouco antes de uma grande crise estourar, sempre existiu alguém avisando? Sempre existiu um sinal, uma voz isolada dizendo que algo não estava certo por baixo dos panos? Sempre apareceu alguém contando que algo estaria acontecendo. Você já parou para pensar que sempre as pessoas revelaram? Ninguém desce para chegar à raiz, porque a raiz está escondida, embaixo da terra, longe da vista, do conforto do dia a dia. Quando a gente fala apocalipse, é revelar o que está oculto, escondido na luz, que é esse tempo que vivemos agora. Esse é o mecanismo exato que faz com que o colar pareça uma surpresa. Por isso ele vai pegar todo mundo de surpresa. E não é que ele não tenha sido anunciado, ele vem sendo anunciado, não só por mim, mas por centenas, se não milhares de pessoas. E esse reset, ele está em processo, ele é a conta-gota, mas chegará um momento que ele trará um grande susto. Aparentemente, você possa achar que nada esteja acontecendo, mas está acontecendo sim. Então é a mesma coisa, porque se você ficar olhando só para os gráficos, os relatórios que parecem dizer que estamos prosperando, é mentira. Basta você ver os relatórios que são emitidos sobre a abundância e prosperidade no Brasil, que o Brasil está vivendo o melhor do seu momento. Não, o Brasil não vive o melhor dos seus momentos, vive talvez um dos piores da sua história. E isso é real, certo? Então, esse é um padrão que se repete há muito tempo, há milênios. Agora eu quero te contar
que isso não é uma teoria isolada, é um padrão histórico repetido, certo? É um padrão que se repete universalmente. Ao longo da história, o esgotamento moral e humano, ele precede um colapso de praticamente todas as grandes civilizações e impérios. Todas as grandes civilizações e impérios que existiram, desde o Império Romano, Egípcio e outros, os impérios chineses, todos eles colapsaram por causa do colapso da consciência moral e o excesso de corrupção. Não é uma exceção, é uma regra. É como se fosse uma receita de bolo para destruir uma civilização ou um império, mas principalmente seus líderes e governantes. É esse esgotamento que nós chegamos. Tá? Esse esgotamento nos leva ao reset. E sempre segue um roteiro parecido. Primeiro, uma decadência moral e ética. Você está assistindo uma decadência moral e ética. O sistema começa a ruir quando a ganância supera a ética, quando o interesse individual passa a valer mais do que o bem comum. É isso que você está assistindo. Depois vem a corrupção interna, né? A integridade das instituições que não representam mais a justiça mentirosa, enganosa, a desinformação, a mentira, a política que não serve para nada. Tudo isso você está assistindo. Embora você, em muitas eleições, você votou querendo que aquele político ou que aquele governo assumisse e mudasse tudo, e você está vendo que é tudo um grande jogo de interesse, uma grande mentira, um grande negócio. E isso está se degradando e está sendo destruído por dentro. Não há mais interesse da sociedade civil em algumas coisas, em algumas colocações, em algumas representações. E isso está desaparecendo. O único ingrediente que realmente sustenta qualquer sistema financeiro, humanitário, é a confiança e a verdade. Sem confiança, não existe estrutura que exista. Em seguida surge algo que é muito profundo e que está acontecendo agora, que é a desconexão espiritual. A perda de uma direção interna, a desinformação, a desatenção, o afastamento da sociedade dos valores humanos, dos valores mais elevados, dos mais importantes, a destruição da família. Isso sempre antecede a queda de moedas e de nações, mesmo quando não parece em nenhum boletim econômico. E, por fim, a ausência de responsabilidade. As pessoas abandonaram o espírito de serviço ao próximo. As pessoas só estão lutando pelo poder, pela ganância, e a maioria da massa está lutando pela sobrevivência. E o poder passa a ser exercido sem limite, porque há um desequilíbrio grandioso na sociedade e sem consciência, sem cuidado com o outro. Perceba, nenhum desses sinais aparece primeiro no gráfico do PIB. Eles aparecem primeiro no comportamento humano, no caráter das pessoas e estão no comando da forma como a sociedade trata a verdade, trata o outro e o poder, né? O colapso econômico é sempre o último capítulo de uma história que já vinha sendo escrita há muito tempo. Esse colapso econômico, esse reset do sistema financeiro, ele está acontecendo agora em uma velocidade enorme, gigantesca. E ele dá sinais claros que em breve ele se tornará visível e público. E todos nós sentiremos na pele. É exatamente por isso que é só recomendar tecnologia, só trocar dinheiro de forma, nunca foi suficiente para evitar esse ciclo de caos. Note que as fontes que são analisadas que a gente fala dessa queda da moral e da consciência é algo que você já percebeu. Há uma ânsia por justiça, há uma busca por paz, há uma busca por transformação. E aí isso é uma verdade e que já aconteceu em outros momentos. E que cada vez mais se repete porque é algo que já teve na nossa linha do tempo na história. O espelho ético, a corrupção, como se toma. Eu quero falar para você sobre um dos sinais mais evidentes disso, que é a corrupção institucional de pessoas, empresas, daqueles que eram para trabalhar a moralidade e a ética, dos governos, dos políticos que são presos e são soltos, da falta de punidade, de punição, a impunidade reinante. E não é como muita gente pensa. É uma falha técnica isolada, é um problema pontual que se resolve com a nova lei e uma nova regulamentação. A corrupção institucional é um espelho, ela reflete de forma direta o estado de consciência coletiva de uma sociedade. Quando a integridade dentro das instituições se degrada, a confiança desaparece. E a confiança é a base fundamental de sustentação de qualquer estrutura financeira.
Tudo que existiu tem que ter base na representação fundamental da ética para que possa trazer confiança à instituição financeira. E tudo isso que existiu sempre foi assim. Sem ela, o sistema começa a ruir de forma inevitável, não importa quão forte ele pareça por fora. Repare no padrão que se repete: ganância superando ética, poder exercido sem espírito de serviço, responsabilidade pessoal sendo trocada por privilégio, por favores, por lobby, pessoas sendo punidas injustamente, o mal e a mentira vencendo a verdade, ou seja, a verdade que é exposta é considerado crime ou punição. Se o ser humano que opera esse sistema não mudar, o problema simples, migrar de plataforma, não vai resolver. Porque a analogia é neutra, ela é um amplificador. Se quem está no controle tem ética, é, e o sistema se torna mais rápido, mais eficiente, mais justo. Mas se a consciência coletiva continuar pautada pela corrupção, pela irresponsabilidade ou pelo chamado jeitinho brasileiro, nós não iremos para lugar nenhum. Porque essa mesma velocidade digital vai apenas espalhar a injustiça com muito mais rapidez do que antes. Pensar em qualquer escândalo institucional que você já acompanhou nas notícias, são muitos. O Brasil aí está lotado. Não importa o país, não importa o setor. Quase sempre existe o mesmo roteiro por trás. Alguém que tinha poder, decisão, escolheu o atalho ao invés de ajudar a se corromper por dinheiro, a enriquecimento ilícito, escolheu o benefício próprio ao invés do compromisso de responsabilidade ética com a sociedade ou com aquela instituição que ele representa. E cada vez essa escolha se repete silenciosamente. Milhares de pequenas decisões dentro de bancos, governos, empresas, elas vão corroendo o solo invisível que sustenta toda a estrutura visível. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Então, o que realmente precisa mudar? Se a queda de toda civilização foi precedida pelo esgotamento moral, uma desconexão espiritual, então a resposta lógica é o que impede a repetição desse ciclo. Apenas o despertar da consciência. O despertar da consciência é o verdadeiro antídoto e remédio contra tudo isso. E estamos vivendo um momento de transição planetária profunda, e essa transição só faz sentido quando a evolução tecnológica caminha junto com a evolução da consciência. Um sem a outra só é a metade de uma equação. Uma metade errada, quando desequilibrada, é o que pode trazer, inclusive, até mais estragos. Esse despertar acontece nos movimentos práticos. Primeiro, substituir o medo pela consciência. Substituir as instituições, que essas instituições não possam mais cometer os mesmos erros e equívocos. Deixar de reagir por pânico e passar a agir a partir de valores reais, sólidos, que não mudam com a própria notícia alarmante. Segundo, trocar o vitimismo pela responsabilidade. Essa é uma prática que requer a nossa. Que nós possamos estar visivelmente envolvidos nisso, certo? Esse vitimismo, ele é sair de reclamar e buscar a motivação. Não priorizar o propósito e não a ganância. A prosperidade sustentável é aquela que desmorona na primeira crise, quando não há ética, não há moralidade. Só se torna possível quando a humanidade coloca a evolução ética acima da simples busca pelo acúmulo material, da simples busca pelo lucro, pelo dinheiro fácil, pelo dinheiro rápido. Sem essa mudança interna, qualquer tecnologia nova, por mais brilhante que pareça, corre risco real de deixar de ser um instrumento de liberdade e se tornar uma ferramenta de controle. Alguns chamam isso de escravidão digital. O motivo é simples: a tecnologia sempre amplia a intenção de quem está dirigindo. Mas se nós descentralizarmos as moedas para que elas possam ser controladas pelos próprios proprietários, onde nós somos donos do nosso dinheiro e fazemos o que quiser com ele, onde a carga tributária é menos dura, aí sim nós poderemos de fato entrar num movimento de transformação, tá? Ok? Por isso, o despertar ele é tão necessário. Por isso, o despertar é tão necessário, porque ele é a parte mais importante, digamos assim, que nos dá, que nos dá toda visibilidade de tudo. Só estou procurando aqui. Ah, tá aqui. Então, nós estamos indo para o reset. Ele é inevitável. Eu espero que você entenda isso. E o que de fato ele
Nesse ano de 2026, ele está cada vez mais evidente. Ele está aí, iniciando com uma velocidade muito fora do comum, tá? Como eu sempre digo, brincando, velozes e furiosos. Então, aqui está a frase talvez mais importante desse vídeo que eu estou gravando. O verdadeiro reset não acontece nos bancos, não somente no sistema financeiro, ele acontece na mente e no coração de cada pessoa, de cada ser humano. Ele é literalmente uma reconstrução de um mundo novo a partir da consciência. Sem essa mudança interna que todos nós devemos fazer, qualquer tecnologia nova não vai servir para nada. Mas nós estamos caminhando para um reset porque a conta-gota, o que está sendo feito, é para que em algum momento isso vai emergir, certo? E vivemos esse paradoxo. E esse paradoxo, ele é revelador. Temos mais informação do que qualquer outro momento da história. E ainda assim, pouca sabedoria, pouca consciência. Tem mais recursos disponíveis do que nunca, e ao mesmo tempo uma escassez interior profunda. O despertar da consciência é exatamente o processo de transformar todo esse conhecimento específico acumulado em uma sabedoria prática, permitindo que o poder finalmente seja exercido com responsabilidade e espírito de serviço. Isso não é um convite místico vago, nem uma fuga da realidade prática do dinheiro, da economia, é exatamente o oposto. É reconhecer que a parte mais prática de qualquer sistema financeiro é o caráter das pessoas que operam. De nada adianta entender profundamente blockchain, Bitcoin, XRP, contratos inteligentes, ou moedas digitais, se a mão que programa esse sistema ainda está carregada dos mesmos vícios de ganância e atalho que derruba o sistema muito mais simples no passado. A verdade verdadeira é que o sistema antigo, que muito mais nos escravizou e controlou, está morrendo. E nascerá um novo sistema. Isso é o reset. É o fim de um velho sistema e o nascimento de um novo. E esse novo sistema, ele não só nasce no sistema financeiro, ele nasce na nossa consciência. Certo? Agora eu quero te mostrar uma peça final desse quebra-cabeça. A relação de causa e consequência entre o ser humano e o sistema financeiro. A premissa central é simples de entender, mas profunda em suas implicações, porque o ser humano é a causa e o sistema financeiro é a consequência. O dinheiro funciona como um espelho. Ele sempre segue a consciência coletiva que o move. As representações políticas deverão mudar, a consciência humana deverá mudar, porque há uma pressão espiritual gigantesca para que o planeta mude. A boa notícia é que a mesma exposição do que ocorre também é uma oportunidade, porque nós sairemos das trevas para a luz. Porque na prática, o grande reset se manifesta quando o ser humano escolhe de forma consciente e repetida a seguir o caminho da verdade e o caminho da responsabilidade, ao invés do vitimismo. Seguir o caminho dos valores humanos, ao invés do caminho dos atalhos, da consciência governada pelo medo. Cada uma dessas escolhas, feita por milhões de pessoas ao mesmo tempo, é o que realmente muda o destino de um sistema. Não é somente uma lei aprovada no parlamento distante, é a soma das decisões internas silenciosas tomadas dentro de cada um de nós. Então, se a humanidade atravessar essa década presa à ganância e ao medo, à usura, e se permitirmos que políticos e instituições não irresponsáveis, corruptas, continuem representando a sociedade, nós viveremos um planeta onde a escravidão, a tristeza, a morte e o sofrimento reinará. E isso é o que não queremos. Por isso que o reset está acontecendo, porque se você observar, tudo aquilo que estava oculto no mistério, escondido, está sendo mostrado, está sendo revelado. E aí, quando a luz se apagar, porque a luz se apagará após o reset, é o que chamamos de dias escuros. E aí, o que nasce depois disso? Aí voltemos à árvore. Quando as raízes já estão doentes há muito tempo, a queda é inevitável. Para quem vê de fora. Tudo parece acontecer de repente, a luz se apaga, a estrutura antiga desmorona e a sensação de dias escuros serão reais. Creia numa coisa, acredite no que eu estou lhe falando. Em breve, toda essa realidade falada nesse pequeno vídeo se tornará visível, clara para todos vocês. Só que você tem que estar atento, porque isso
vai acontecer e você precisará fazer uma busca por mudanças interiores. O grande reset não é, portanto, apenas uma crise a ser temida. É, antes de tudo, um convite para que cada pessoa examine as suas próprias raízes internas antes de julgar as raízes do sistema lá fora. A luz vai se apagar para as estruturas velhas que foram construídas sob a podridão, a mentira, o engano, acabe em um novo sistema. Ajude a humanidade nessa transição planetária a chegar num estágio de consciência. Se esse vídeo faz sentido para você, eu preciso dizer uma coisa: entender esse padrão não é suficiente. O próximo passo é você aplicar a consciência na sua vida, entender o reset como uma grande mudança planetária que já aconteceu com os nossos ancestrais na história. Civilizações morreram por causa do colapso da consciência moral. Então você vê como isso é importante. Se você quer continuar essa jornada de entender o grande reset, continue assistindo meus vídeos, que você vai ter essa compreensão. A luz vai se apagar, vai se apagar. E isso praticamente inevitável. Não tem como parar. Nada pode parar o que está por vir. A pergunta que fica é: o que você está plantando agora? Que mudança você está fazendo internamente para que você possa renascer com esse novo mundo? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu agradeço aqui a, a sua, a sua, o seu apoio, a sua ajuda, a sua colaboração. Tá bom? Gratidão. Valeu.